Olá, bem-vindo ao canal, onde nós estudamos a lição da Escola Sabatina a cada semana, através da recapitulação dos pontos centrais que nós consideramos e trazemos para te ajudar no entendimento geral da lição. A lição 5 tem como título Um Cântico ao Senhor em Terra Estranha. Tem você vivido em terra estranha? Nós vivemos em terra estranha e te convido a orar nesse momento. Querido Pai, obrigada, porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus, soberano, que reina, que julga com justiça, que nos guarda em todos os caminhos. Ilumina-nos o entendimento para que possamos compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Te convido, se ainda não é inscrito, a se inscrever no canal, a também ser um agente de compartilhar boas novas. O mundo precisa de Jesus, o mundo precisa de esperança e você é chamado, assim como eu, a levar as boas novas através da mensagem da palavra do Senhor. Se inscreva no canal, compartilhe e vamos juntos abreviar o retorno do nosso grande e amado Salvador. O verso para memorizar está no livro de Salmo 137, verso 4. Fala assim: Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Os salmos são proferidos em um mundo imperfeito. E aqui diz que a criação estável, governada pelo Senhor soberano e suas leis justas, é constantemente ameaçado pelo mal. À medida que o pecado corrompe o mundo cada vez mais, a terra tem se tornado cada vez mais terra estranha para o povo de Deus. Para nós que aguardamos Jesus voltar, a terra é muito estranha. Está cada dia mais estranha, porque o mal vai tomando proporções que vai deixando-nos sufocados, perigoso vivermos aqui. E nós somos chamados, assim como estes escritores da palavra de Deus, a termos o nosso coração nas coisas do céu, no que é eterno, porque nós estamos caminhando para ver Jesus. O mundo, neste contexto de grande conflito do pecado, onde o pecado domina, o mundo está dizendo que ele não vai demorar. Jesus está voltando. O autor também, os salmistas também, eles demonstram aqui nos salmos uma natureza paradoxal. Como orações é demonstrada nas reações dos salmistas ao aparente silêncio de Deus. Em outras palavras, eles reagem à ausência divina percebida, bem como à presença divina também. Então, aqui, para exemplificar este texto, eu leio o Salmos 22:19, que diz assim: Ó Senhor, não permaneças distantes, és minha força, vem depressa me ajudar. Ao mesmo tempo que o salmista percebe a ausência divina, que Deus está distante, ao mesmo tempo, para o salmista, Deus está perto. Porque ele clama, ele diz que Deus é sua força e ele pede para que Jesus, para que Deus possa ajudar. Então é assim que nós vivemos neste mundo. Às vezes a gente passa por uma situação adversa e percebemos, sentimos que Deus parece estar distante. Mas ao mesmo tempo que nós pensamos assim, nós também clamamos pela presença, pelo socorro, pela ajuda, pelo auxílio do Senhor em nossa vida nessas situações. A lição de domingo, com o tema Os Dias Maus, está baseado no Salmo 74 e Salmo 75 também. Eu vou ler um pouquinho do Salmo 75, que diz assim. Aliás, Salmo 79, 5 a 13, e nós vamos ler no verso 5 o seguinte: Até quando, Senhor, será para sempre a tua ira, arderá como fogo o teu zelo? O verso 11: Chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder. Preserva os sentenciados à morte. Estes Salmos 74 e 79 nos foi feita uma pergunta a seguinte: o que está em jogo nestes textos? Primeiramente, nós devemos compreender e ter isso em nossa mente, que nós vivemos no contexto do grande conflito entre Deus e os poderes do mal. E o caráter de Deus, ele é levado a um questionamento, né? Porque pecado e sofrimento andam juntos.
O pecado gera morte. E o pecado traz toda sorte de sofrimentos. O contexto desse Salmo 74 e 79, o contexto histórico dele fala da conquista de Jerusalém pelos babilônios, no ano 586. Então, para os judeus, para os israelitas, eles tinham na mente deles que eles eram protegidos, que eles eram impossibilitados de sofrerem qualquer ataque, porque eles tinham um templo e no templo era tida ali a presença de Deus com eles. Então eles acreditavam que jamais poderiam passar por um tempo de exílio, de cativeiro. E esse tempo chegou para a nação de Israel por conta da desobediência à aliança divina. O pecado gera consequências. E eles não acreditaram nisso, nas orientações divinas, deixaram de seguir as orientações divinas e passaram por este exílio. E nesse contexto aqui, então, eles estavam sofrendo em terra estranha, porque eles estavam agora em Babilônia. E o que está em jogo nesses textos? Está em jogo também o caráter de Deus. O escritor deste Salmo 74 e 79 é Asaf. Ele desejava ver o Senhor reverter a destruição com a pergunta: até quando, ó Deus? Até quando o Senhor vai deixar tudo isso acontecer conosco? Até quando, Senhor? Em ambos os salmos, Asaf não perdeu a fé no Deus soberano, nem a confiança no grande poder divino. Porque no Salmo 79, 11, ele diz: chega à tua presença o gemido do cativo. Era uma oração. O gemido do cativo eram eles clamando para que Deus ouvisse, para que Deus guardasse, para que Deus permanecesse com eles. Embora em terra estranha, eles clamavam ao Senhor. Eu não sei qual a terra estranha que você está vivendo nesse momento. Não sei que dor ou sofrimento as tuas escolhas geraram para que você hoje se sinta aprisionado, cativo a uma terra estranha. E quero te falar que mesmo que você possa ter partido para essa situação, porque nós sabemos que nós mesmos trazemos às vezes muitos males para a nossa vida, por nossas escolhas e atitudes erradas, mas lembre-se que assim como os israelitas estavam ali no cativeiro, por consequência dos atos errados deles, Deus não abandonou o seu povo. Deus não abandona você. Deus não nos abandona. Nós podemos fazer o mesmo pedido, clamar com gemido, como clamou o povo de Israel, para que Deus permanecesse ouvindo. E Deus vai nos ouvir. Deus vai continuar nos ajudando, porque Deus nos ama. Independente do que eu ou você tenhamos feito ou estejamos fazendo, Deus nos ama. Deus não ama aquilo de errado que nós façamos. Ele não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. E Deus está com o seu ouvido atento para ouvir o teu clamor, o teu gemido, como ouviu ali dos israelitas em cativeiro. Porque Deus tem uma aliança e Ele é fiel à sua aliança. Embora nós sejamos infiéis no pacto com Deus, Deus é fiel até o fim. A lição de segunda-feira, à beira da morte, traz como textos os Salmos 41, Salmo 88, Salmo 102, com a seguinte pergunta: que experiências esses textos descrevem? Nós primeiramente sabemos que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Também sabemos pela Bíblia que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, como disse Jesus em São João 6,33. 16:33, melhor dizendo. O salmista Davi, no Salmo 34:19, diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Então, os Salmos 41, 88, vem trazendo experiências dos salmistas. Que experiências esses textos descrevem? Eles trazem experiências da proximidade da morte, trazem experiências de desespero dos salmistas, traz experiências de solidão, de abandono e de ausência de Deus. Traz experiências que muitas vezes são a minha e a sua experiência.
trazem experiências que vêm nos ensinar que nós, em alguns momentos pelos quais passamos, nós não estamos sozinhos. Que por alguns momentos desses que nós passamos às vezes, outros já passaram. Escritores bíblicos já passaram. E o que está escrito aqui na Bíblia está escrito para o meu e para o seu ensino. Porque Deus quer nos ensinar, quer nos fortalecer e quer muito mais nos encorajar a continuar caminhando com firmeza e segurança, independente de qualquer situação. Porque outros passaram. E se eles conseguiram passar no Senhor, eu e você também conseguiremos passar prova. Não sabemos qual. Eu não sei qual a tua prova, mas você conhece. Independente das provas, se é desespero, se está à beira da morte, se está no leito de uma cama, se está desempregado, não sei, mas Deus conhece. E as experiências que estão registradas na Bíblia é para o nosso crescimento e a nossa edificação espiritual. O interessante é que nesses textos aqui, a gente não vai ler porque são muitos textos e você pode ler na sua Bíblia os salmos que a lição aponta. Salmo 41, 88, 102. E outro ensinamento destes salmos é que em meio ao contexto de sofrimento, estes homens que escreveram os salmos, os salmistas, eles expressam fé. Eles expressam fé. Eles, independente do que estão passando, eles continuam orando dia após dia. É o que nós vemos no Salmo 88. 88, no verso 9, diz assim: os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Dia após dia, independente do que eu esteja passando, eu preciso continuar conversando com Deus. Eu preciso, independente da aflição, se eu estou no leito de uma cama, se eu estou à beira da morte, se eu estou no maior desespero, nós aprendemos com o salmista que precisamos continuar orando ao Senhor dia após dia, porque orar é alimentar a nossa fé. Orar é confiar, é buscar em quem pode nos ajudar, que é Deus. A serva do Senhor no livro, aqui no comentário da lição, nos diz o seguinte: quando Deus permite que nos sobrevenham provações e aflições, é para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12, 10. Se recebida com fé, a provação que parece tão amarga e difícil de suportar, se provará uma bênção. O golpe cruel, que desfaz as alegrias, se tornará o meio de nos fazer volver os olhos para o céu. Aquilo que é tão cruel para você, a serva do Senhor diz que é um meio de nós voltarmos os olhos para o céu. Quantos há que jamais conheceriam a Jesus, se a tristeza não os houvesse levado a buscar dele conforto? Quantos não conheceram Jesus através do sofrimento? Quantos hoje não estão conhecendo Jesus porque estão passando por uma grande prova? As provações da vida são obreiras de Deus para remover do nosso caráter as impurezas e arestas. A serva do Senhor ainda nos diz o seguinte: penoso é o processo. Passar pela prova, onde Deus está nos purificando, é um processo doloroso. Mas a pedra é depois apresentada pronta para ocupar o seu lugar. Amém? A lição de terça-feira tem como título: onde está Deus? É natural do ser humano fazer essa pergunta diante de uma grande tragédia, diante de uma dor, diante de um sofrimento. Onde está Deus? Eu fiz essa pergunta. Eu já falei aqui em vídeos anteriores que eu fiz essa pergunta a Deus. Leia os Salmos 42, 63, 69, 102. O que causa grande dor ao salmista? O que causa grande dor ao salmista é a aparente falta de atenção de Deus em relação às suas dificuldades. Quantas pessoas não se sentem abandonadas, não se sentem tristes quando, passando por uma situação adversa, pensam que Deus a abandonou, pensam que estão sozinhos. A Bíblia fala em 1 Pedro que nós devemos pensar
que entender que o sofrimento não é só nosso. Irmãos no mundo inteiro sofrem. O erro de muitos de nós é pensar que o sofrimento só chegou à nossa porta e ninguém mais sofre. Aí nós sentamos em cima da dor, em cima do problema e pensamos que só nós somos o objeto de sofrimento do mundo, onde somente nós precisamos dos olhares de todos sobre nós. Nós precisamos entender que o sofrimento está alastrado e todas as pessoas passam por ele. Não é privilégio meu e nem só seu. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e nem dentro desse contexto há sofrimento. Então o sofrimento é generalizado. Todas as pessoas sofrem. E aqui os salmistas, eles passavam por essas dificuldades, como se Deus estivesse ausente, como se Deus não se importasse com eles. No Salmo 42, o salmista sente que Deus está distante. Ele expressa seu anseio profundo por Deus, comparando a sede intensa de uma corça durante a época das secas. Assim como a corça anseia por águas, o salmista também diz o seguinte: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O salmista aqui está declarando que tem sede do Deus vivo. E você tem sede do Deus vivo? A ponto de dizer que, assim como a corça anseia por água, você também anseia pela presença de Deus? O poeta deseja desfrutar novamente a certeza da presença de Deus com ele. Todos os cristãos passam por fases em que Deus parece ausente e anseiam pela certeza da sua presença. O Salmo 63, Davi reconhece um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, no qual seu anseio por Deus é tão intenso quanto o anseio da terra seca pela água. Ele se compara como uma terra seca. Quando você joga água numa terra seca, aquela terra, você percebe que ela rapidamente absorve. Então Davi tinha uma sede tão grande da presença de Deus na sua vida que se comparou a uma terra seca. O Salmo 102 é a oração de uma pessoa aflita que clama a Deus. Não é possível identificar o mal que aflige este salmista. A Bíblia não diz se ele está doente, se ele está com algum problema. Ele não dá nome ao problema do salmista. Talvez seja uma angústia mental, talvez seja uma dor física, não sabemos. Mas o que aprendemos nestes 3 salmos é que em meio ao sofrimento, muitas vezes perguntamos: onde está Deus? É como se desesperadamente quiséssemos abraçar Deus e não vemos. Nesse momento, não estamos pensando em nossa dor e sofrimento, só queremos uma resposta e livramento. Diante de um sofrimento agudo, nós queremos uma resposta e um livramento para aquilo que passamos. Recorremos a Deus em busca de auxílio, não duvidando de seu amor, mas desejando ser abraçado por Deus, sentir sua presença. E isso é fé. E isso é muito bom. E isso é algo sobrenatural. Desejar o abraço de Deus quando você se sente sozinho e você anela como terra seca pela presença de Deus. E quando você está diante de uma profunda situação adversa e você anela por Deus como a corça anseia por água, isso é desejar estar na presença de Deus. Deus está presente e cuida de nós. Você tem esperado com fé o agir de Deus em sua vida? No Salmo 39:12, na aparente ausência de Deus, os salmistas nos ensinam que devemos crer e perseverar na oração, mesmo quando Deus parece distante, ausente. Deus não permanece em silêncio para sempre. Por isso oremos, por isso clamemos e não desistamos de orar. A lição de quarta-feira: falhou a sua promessa para sempre? Salmo 77. O que o autor estava enfrentando? Aqui nós vemos que o autor passa por uma profunda angústia e aflição. E o salmista se pergunta se Deus o rejeitou, se Deus mudou, se as promessas de Deus pararam de se cumprir.
e eles se perguntam se ainda há promessa para ele, porque se não tem promessa para nós, onde está a nossa esperança? Então o salmista, ele se recorda, diante do seu questionamento, o salmista se recorda dos feitos do Senhor no passado, em favor da sua vida. E então ele passa a encarar o futuro com esperança. Nós aprendemos no Salmo 77 que, diante de uma situação de questionamentos, de dúvidas, de medo, de aparente ausência de Deus, olhe para o que Deus fez em sua vida. Olhemos para as bem-aventuranças, pelas benfeitorias, melhor dizendo, de Deus em nossas vidas, de como Ele nos guiou até aqui, de como Ele nos sustentou nas provas passadas até aqui. Com certeza você já passou por processos em que você achava que não ia dar conta, que você não conseguiria sobreviver, que você não conseguiria vencer. E hoje você olha para trás e se pergunta: meu Deus, como eu passei por tudo aquilo? Certamente você sabe, e eu sei, que foi a mão do Senhor que nos sustentou. A bondosa mão do Senhor esteve conosco. Então, olhando para esses feitos, nós podemos seguir com alegria e a certeza de que o Senhor continuará cuidando de nós, não duvidando, mas colocando a nossa fé num futuro e encarando com esperança. A lição de quinta-feira: para que os justos não sejam tentados. Estes textos de Salmo 37, 49 e 94 fala sobre a luta que o salmista enfrentava. E aqui nos fala que o salmista via os ímpios prosperando, os ímpios oprimindo os justos, os ímpios desprezando a Deus. Por outro lado, Deus parecia não fazer nada. Se Deus não fazia nada, por que não desistir do bem e abraçar o mal, como os outros estavam fazendo? Era um questionamento do salmista. Diante da prosperidade dos ímpios, dos maus, dos perversos, ele se questiona. E nós precisamos manter nossa saúde mental e física neste mundo de injustiças. E o Salmo 37, escrito por Davi, nos traz conselhos interessantes para o crente nesta reta final da história. O salmista Davi nos encoraja a confiar no Senhor, a nós nos agradarmos do Senhor, a entregarmos o nosso caminho a Deus, a descansarmos nele e esperar nele também com paciência. Nos ensina ainda e nos pede para que nós não nos irritemos porque os ímpios prosperam. Há promessas para os justos, amém? Os que esperam no Senhor possuirão a terra renovada, amém? Enquanto, por outro lado, os ímpios serão exterminados. O salmista, ele estava nesse questionamento quando ele entra no santuário de Deus e descobre qual será o fim dos ímpios: a destruição. E o salmista nos diz que Deus é justo. É o justo juiz que julga segundo as obras de cada um. Então não se inquiete, não se angustie se você vê o mal prosperando. O fim do mal será a destruição. Nós somos chamados a esperar em Deus. Somos chamados a confiar e a esperar no Senhor. E nós somos chamados a manter os olhos no santuário, no Santíssimo, porque ali há um Deus que julga com justiça. Finalizando a lição, eu vou deixar a citação do livro Testemunho para a Igreja, que fala o seguinte: devemos seguir este exemplo. Reúna todas as suas energias para elevar os olhos e não deixá-los pousar nas dificuldades. Não deixe os seus olhos pousar nas dificuldades, porque você não precisa armar sua tenda no acampamento do sofrimento. Nós estamos caminhando para a terra prometida, a Nova Jerusalém. Não deixe pousar os seus olhos nas dificuldades.
porque senão você não vai se levantar, não vai ter coragem de seguir em diante. Assim fazendo, você jamais fraquejará na vida. Se você colocar os olhos no céu, eu e você, não iremos fraquejar na vida. Em breve haverá de ver Jesus por trás da nuvem, amém? Estendendo a mão para ajudá-lo. E tudo o que restará a fazer será estender-lhe sua fé simples e permitir-lhe que o guie. Jesus está além das nuvens das dificuldades. Jesus está além das montanhas dos problemas. Jesus está disposto e com a mão estendida para nos erguer e nos fazer caminhar com segurança, com firmeza, com esperança. Porque na aparente ausência de Deus, Ele se faz presente em nosso dia a dia e fará-se presente até o fim da história. Confie em Deus independentemente das circunstâncias. Lembre-se das maravilhas que Deus já realizou na sua vida. Agarre-se às promessas divinas. Estude a sua palavra e ore ao Senhor com confiança. Que o Senhor nos abençoe. Amém.